Eu saúdo mais uma vez a amada igreja na santa paz do Senhor. Amém. E eu quero engrandecer primeiramente o nome que está acima de todo nome, que é o nome do Senhor Jesus Cristo. E eu louvo a Ele pelo dia a qual mais uma vez Ele amanheceu e preparou todo o amanhecer para mim e para você. Eu louvo a Deus a todos os ministros que ouviram e entenderam o seu chamado e estão continuando a ministrar a palavra de Deus, estão fazendo a vontade de Deus, porque Deus ele conhece o meu deitar e o teu deitar. E Ele, quando Ele nos chama, igreja, a gente pode até querer se esconder debaixo da mesa, debaixo da cadeira, se esconder, parar, como foi ali, aquele momento onde nós sabemos no Evangelho de João, do capítulo 4, onde vai falar de uma mulher de Samaria, onde estava ali em busca somente de água para talvez lavar a casa, lavar as roupas, ou até mesmo saciar a sede daqueles que ficaram em casa. Mas no caminho, Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, estava sentado à beira do caminho e à espera daquela mulher. Então, quando nós achamos que sabemos tudo, o momento certo de agir, porque aquela mulher achou que era o momento certo de agir, era o momento certo de ir buscar a água, porque ela achou que ali o momento ali estaria deserto, ninguém haveria a chegar até aquele poço de Jacó. Mas diz a palavra de Deus que Jesus estava sentado esperando ela ali. Então, quando nós achamos que estamos fazendo a coisa certa, estamos achando que estamos fazendo a coisa certa, porque achamos que Deus não está nos vendo e Jesus estava ali só observando e esperando o momento de que verdadeiramente aquela mulher viesse, se achegasse e entendesse que todos a sua vida, todos os planos e os projetos a qual Deus ele preparou para a vida dela era maior do que ela ali estava a viver. Os planos e projetos de Deus na minha vida e na tua vida são bem maiores do que eu e você venhamos a entender. No primeiro momento, Ele nos chama. No primeiro momento, Ele se apresenta a mim e a você, através de uma vida a qual Deus prepara para que eu e você venhamos a entender quem é o Senhor Jesus. E logo em seguida, Ele nos chama para fazer parte de sua família. Eu, minha casa, serviremos ao Senhor. Peço que os irmãos abram a vossa Bíblia no livro de profeta messiânico Isaías. Eu creio que os irmãos já abriram a palavra, a qual se encontra, aleluia, glória a Deus, do capítulo 41, aleluia. Do capítulo 41, versos 9, aleluia, e 10. E diz assim para mim e para você: Tu, a quem tomei desde os fins da terra, e te chamei dentre os seus mais excelentes, e te disse: Tu és meu servo, e a ti escolhi e não te rejeitei. Não temas, porque sou contigo. Não te assombres, porque sou teu Deus. Eu te esforço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Palavra essa, igreja, a qual nós vamos entender que este profeta, a qual o Senhor o chamou, e aqui nós vamos ressaltar várias pessoas
personagem bíblico, aonde o Senhor chamou de primeiro momento. Aonde, quando Deus ele nos chama, ele nos permite fazer parte de sua família. E isso já é mais do que satisfatório. Porque se, como o livro de Isaías, do capítulo 41, está dizendo que tu a quem tomei desde os fins da terra e te chamei. Então, naquele momento, igreja, quando o Senhor, ele chama vários homens para fazer parte de uma caminhada com ele, para ensinar um povo, para ensinar um amigo, para ensinar o esposo, para ensinar a esposa, para ensinar o vizinho. Eu não sei qual é o propósito de Deus, mas o propósito de Deus na minha e na tua vida tem fundamento. E um fundamento o qual às vezes nós o renegamos. Porque nos sentimos incapazes de executar. Porque quando nós vamos falar de chamado, nós vamos entender que Deus achou graça em mim. E quando nós vamos entender, nós vamos saber que Deus ele tem o porquê de me chamar e te chamar também. Porque no Evangelho de Lucas, capítulo 5, do versos 8, nós vamos entender a trajetória de um homem chamado Simão Pedro. Aonde que Simão era um homem transparente, ele falava tudo que vinha na cabeça. E quando ele agia desta maneira, Jesus ele não viu somente o homem trabalhador. Jesus viu uma pessoa ali que verdadeiramente tirava dele para dar para outro. Ele sabia que ele tinha uma família para sustentar, mas quando ele se deparava com um amigo, um colega que estava passando por uma situação que não tinha, ele tirava dele e dava para o seu amigo, para o seu companheiro. E diz a palavra de Deus que Jesus naquele momento, ele convida Pedro a fazer parte de sua família. E Pedro, de logo, ele diz ao Senhor, no versículo 8, de Lucas capítulo 5, versículo 8, ele fala que ele pede para que o Senhor se afaste dele, porque ele é um homem pecador. E o bonito, igreja, não é acertar. O bonito é reconhecer o seu erro. O bonito é você olhar para você mesmo e dizer, eu sou pecador, eu sou falho, eu não sou merecedor de andar contigo, Senhor Jesus. Porque diz a palavra de Deus que o Simão, o Pedro, se prostrou aos seus pés de Jesus, dizendo, Senhor, se afasta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. E quando Jesus olhou para Pedro, viu, verdadeiramente, Pedro, eu sei quem tu és. E por isso naquele momento ele tira o nome de Simão e coloca Pedro, rocha, forte. E diz a ele que a partir daquele momento ele não seria pescador simplesmente de peixe, mas o faria pescador de almas. Um chamado a qual o Senhor ele chamou no momento de situação contraditória, onde havia ali uma escassez de peixe no mar, aonde o Senhor ali muda toda aquela trajetória, faz aquela pesca maravilhosa. E quando o Senhor faz aquela pesca maravilhosa, ele estava a pescar um homem, a chamar um homem. E quando nós vamos saber, igreja, quando Deus ele fala conosco, Deus ele nos conhece desde o ventre da nossa mãe. E é interessante quando alguém chega perto da gente e fala assim, você é diferente, tem algo estranho em você, eu não sei o que é, não estou entendendo. Ou às vezes fala, algo em ti está me incomodando. E aí às vezes entendemos que nós estamos com alguma coisa ruim, algo está ali atrapalhando, porque você não consegue ver, não consegue entender.
Mas diz a palavra de Deus que quando Deus chamou alguns homens da Bíblia, muitos disseram, não, Senhor, eu não posso. Isaías, no momento que Deus o chamou, no capítulo 1 nós vamos entender, aleluias. No capítulo 6 nós vamos entender que quando o Senhor ele chama a Isaías, aleluia, no capítulo 6, Isaías no primeiro momento, igreja, ele relutou. Porque quando nós recebemos um chamado do Senhor, nós sabemos qual é a responsabilidade. Mas Isaías disse que os lábios deles eram impuros. Ele dizia, ele falou assim, porque no capítulo 6 do versículo 5 ele vai dizer, porque sou um homem de lábios impuros e habito num povo impuro de lábios. Às vezes nós falamos isso. Senhor, eu sou impuro, Senhor, eu não consigo porque eu tenho falha. Quem é que não tem falha nessa vida, igreja? Deus, ele nos fez perfeito, mas a imperfeição foi consequência da minha trajetória de vida. Mas diz a palavra de Deus que Deus, ele pega uma brasa viva e encosta nos lábios de Isaías, e a partir daquele momento, tudo que ele falava era Deus falando, a autoridade de Deus. E quando nós vamos entender da trajetória de Deus, do chamado de Deus na nossa vida, nós vamos saber de um homem, assim como foi com Jeremias, que desde o ventre da mãe dele o formou e ali o consagrou para ser um profeta. Chamados, escolhidos de Deus. E os escolhidos de Deus, aqueles que Deus ele chama para fazer uma trajetória de vida, usar o nome de Deus para trazer vidas para o seu rebanho, para usar da autoridade de Deus para ensinar. No momento onde a situação às vezes é contraditória, nós colocamos a mão de Deus na frente e ensinamos que é a mão de Deus que está a operar. Um escolhido, um chamado de Deus, ele entende o que Deus ele quer contigo. Porque quando Deus ele falou para Isaías, ele disse, não temas. Quantos de nós tememos? Temos medo. Buscamos ao Senhor, mas temos medo. Temos medo. E quando nós temos medo, porque nós sabemos o que virá, mas esquecemos quem está conosco, quem olhou para mim, olhou para ti e falou, é ele, é ela. Na minha imperfeição e na tua imperfeição. Mas o Senhor achou graça em ti, e o jeito de você falar atinge o alvo. Atinge uma vida, atinge uma alma, traz para perto aquele que está longe. E por isso Deus ele te escolheu, Deus te chamou. E ainda vai dizer ainda que ele olhou. É tão bonito, né, igreja? Quando alguém não te conhece e fala assim, meu Deus, você tem algo diferente. Tem algo em ti que é diferente. É tão bonito quando a pessoa fala isso, porque a gente vai entender. Ele não está me vendo, ele está vendo a presença de Deus. Porque Jesus era diferente. Jesus ele foi perseguido porque ele era diferente. E todos nós que somos diferentes causa espanto. E um espanto bom e um espanto ruim. E por isso que ele diz que dentre os mais excelentes, que coisa mais linda. Porque quando nós vamos saber de um homem chamado João Batista. João Batista, Lucas do capítulo 1. Quando nós vamos entrar no livro de Lucas capítulo 1, nós vamos ver a vida de um homem chamado João Batista. Um homem que veio de uma madre
de uma mulher de uma idade avançada, aonde o Senhor colocou dentro de um ventre que ali era considerado seco. Mas os planos e os projetos de Deus não tem muralha, não tem fornalha, não tem barreiras que possam impedir a vontade de Deus na minha e na tua vida. E diz a palavra de Deus que quando João Batista ele chega de João, do capítulo 1, ou melhor dizendo, do capítulo de Lucas, do capítulo 1, do versos 15, ele diz, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, e já desde o ventre de sua mãe. Então quer dizer, é consagrado, igreja. Quando um feto é gerado dentro de um ventre de uma mulher, a primeira coisa que a mãe pede é que venha com saúde. Essa é a nossa vontade como mãe, que venha com saúde. E depois que ele sai do nosso ventre, nós falamos, Senhor, está nas tuas mãos. Porque aí quem vai cuidar é Deus. E naquele momento, João era um filho abençoado e cheio do Espírito Santo de Deus. E sendo filho ali da velhice e cheio do Espírito Santo de Deus, diz no versículo 55 ainda do Evangelho de Lucas, capítulo 1, do versículo 57, diz que completou-se para Israel o tempo de dar à luz e teve o filho. Então, João Batista agora nasce, e no versículo 28 diz, no versículo 80 diz, e o menino crescia e se robustecia em espírito, crescia no espírito, e esteve no deserto até o dia em que havia de se mostrar a Israel. Muitos de nós vivemos no anonimato, mas temos a hombridade, temos a fortaleza, temos o Espírito de Deus, temos a sabedoria, temos o discernimento para passar por situações, igrejas. E quando o Senhor ele fala isso, ele fala de vários homens da Bíblia. E por que não falar de um homem chamado Jacó, aonde o Senhor mudou o nome dele para Israel? E já que nós estamos falando de homens, então vamos falar de meninos. Samuel, livro de 1 Samuel, capítulo 1 lá, vai falar da mãe Ana, que chorou, pediu, clamou ao Senhor, e o Senhor entregou a ela Samuel. 1 Samuel, do capítulo 2. Ana começa a cantar, Ana começa a agradecer a Deus pela oração e o que Deus havia feito por ela. Mas diz a palavra de Deus que agora Samuel é entregue a um sacerdote chamado Eli, aonde a casa de Eli estava totalmente destruturada. E naquele momento, quando Deus ele chamou Samuel, é porque ele tinha o propósito de consertar aquilo que ele começou, a obra dele. E diz a palavra de Deus que quando Samuel já estava com uma idade, era um menino, já estava com uma sabedoria. Diz a palavra de Deus que no capítulo 1, ele estava na casa de Eli já, do versículo 5, e aí Deus ele começa a chamar a Samuel, e ele diz a Eli, achando que era o profeta que estava a chamar. Samuel estava dormindo, e Deus começa a chamar a Samuel, e ele vai até o profeta e diz, eis-me aqui, Senhor, tu me chamaste? Criança. Propósito.
chamado, escolhido. E quando nós passamos por uma trajetória de vida, igreja, Deus ele não vê idade, Deus ele não vê cor, Deus ele não vê tempo de ministério. Deus ele vê a entrega verdadeira. E uma entrega verdadeira, Ana entregou ali Samuel numa entrega verdadeira. Tanto é que Deus abriu a madre dela por mais vezes. Então quando Deus escolhe a minha vida e a tua vida, é um propósito de Deus. E por que não falar de um homem que perseguiu tanto? Na minha trajetória de vida eu falo, igreja. Eu falo. Porque no livro de Atos dos Apóstolos nós vamos saber de um homem chamado Saulo. E Saulo era perseguidor, Saulo era sanguinário, Saulo era um homem ali que não temia ninguém. Saulo, ele fazia suas próprias vontades, mas diz a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 4, vai dizer que Saulo agora ele cai do cavalo com o rosto em terra. E diz a palavra que uma voz estronda do céu e o chama: Saulo, 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 por que me persegues? E quando nós vamos entender isso, igreja, nós vamos entender que Deus ele está em busca daquele que o adore em espírito e em verdade. O Senhor está em busca dos verdadeiros. O Senhor está em busca dos verdadeiros. Aleluia. Glórias a Deus. Glórias. Que venhamos ver mais os verdadeiros, igreja. Não sirva a Deus pelo que Ele vai me entregar. Não sirva a Deus porque Ele vai fazer. Eu sirvo a Deus porque Ele é nas nossas vidas. E ainda continua a dizer no livro de Gálatas, Paulo diz no livro de Gálatas, aleluias, glória a Deus, no livro de Gálatas, capítulo 1, versículo 16, 15 e 16 diz: mas quando aprove a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, não consultei a carne e nem os... Interessante. Porque Deus, antes mesmo de Saulo saber, ele já era separado por Deus. Ele negou um tempo de sua vida que era judeu. Mas ali quando Deus ele separa, quando Deus ele conhece, quando Deus ele tem um propósito, igreja, passe tempo, anos, dias, mas se cumpra a vontade de Deus. Então hoje o Deus vivo está dizendo para mim e para você acerca do nosso chamado. O meu chamado e o teu chamado. Porque ele diz: tu és meu servo, e a ti te escolhi e não rejeitei. Então no livro de Isaías, Deus ele está dizendo para mim e para você que ele me escolheu e te escolheu e ele não te rejeitou. E não tem te rejeitado. Então quem é que rejeita? Sou eu. Eu rejeito. Assim como Isaías, no momento que foi chamado, ele disse que ele era impuro, de lábios impuros. Assim como ali Jeremias falou que era menino, não sabia falar. Assim como foi com Moisés ali na sarça ardente, ele disse que era de língua pesada. Assim como foi ali a briga de Jacó com o anjo também. Então tem coisas, igreja, que quando Deus ele chama, ele nos proporciona momentos de intimidade com ele.
E a intimidade com Ele nos faz crescer e entender que eu sou um servo de Deus, eu sou um amigo de Deus, eu sou um alguém que Deus achou graça em mim, assim como disse Paulo no livro de Gálatas, do capítulo 9, do capítulo 1, versículo 15 e 16. Deus achou graça em mim e em você. E ele diz mais ainda, no livro de Isaías, do capítulo 41, do versos 10. Não temas, porque eu sou contigo, e não te assombres. Quando nós meditamos na palavra, nós vamos entender que muitos se assustaram com o chamado de Deus. E agora, Senhor, o que eu faço? E agora, Senhor, como é que vai ser? E agora, Senhor, qual é o propósito disso tudo? O propósito, ter o ouvido apurado, como teve o profeta Eliseu. Quando o Senhor falava, sabia que era Deus a falar. E por isso que quando nós entramos na sala do trono, o Senhor já sabe. Quando nós começamos a orar, a pedir clemência, a pedir por intervenção, a pedir por uma vida, a pedir ali que Deus visite alguém, Deus já conhece a minha voz e a tua voz. Porque Ele me conhece, Ele te conhece, porque eu sou um chamado de Deus e você é um chamado de Deus. E por isso que Ele está dizendo, não temas, porque eu sou contigo. Ele está dizendo que nós não estamos sozinhos. No momento de luta, no momento de frustração, de frustrações que nós temos. Temos frustrações, sim. Mas ontem mesmo foi dito na palavra, no livro de Eclesiastes 3. Há um tempo determinado para todas as coisas. E o tempo de Deus chegou na minha vida e chegou na tua vida. Então faz como Samuel fez. Era menino e chegava e falava, eis-me aqui, Senhor. O teu servo te ouve. E ainda diz mais, porque eu sou teu Deus, eu te esforço. Olha aí o Senhor dizendo. O Senhor está dizendo, se você está dizendo que você está com pouca força, se você está dizendo que você não consegue, se você está dizendo que perdeu o brilho, se você está dizendo que perdeu a vontade, se você está dizendo que não consegue caminhar, se você está dizendo que vai estagnar, voltar para trás, o Senhor está dizendo, eu te ajudo. E Ele ainda diz mais, eu te sustento. Como eu comecei a dizer no livro de João, aquela mulher de Samaria. Quem sustentava aquela mulher, a igreja? Ela não tinha maridos. Ela vivia com homens, tinha relações com homens que não era sua família. E quem a sustentou esse tempo todo foi Deus. E quando Deus nos sustenta, Ele nos chama para um encontro verdadeiro. E ali Deus marcou um encontro verdadeiro com aquela mulher. Então quando Ele diz que eu te esforço, se você não tem força, Deus hoje vai fazer te esforçar. Deus Ele vai te dar força. Deus Ele vai te dar ânimo. Assim como Ele falou com Josué quando Moisés se foi desta terra. Ele disse, esforça-te e tem de bom ânimo. E aí Ele continua te dizendo, te ajuda. Ele está dizendo, não está sozinho. Não está sozinho, eu vou te ajudar. E Ele está dizendo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Quer mais? Quem vai me justificar? Quem vai me proteger? Quem estará comigo no momento da angústia, no momento da tribulação, no momento ali que eu vou olhar para um lado, eu vou olhar para o outro e não vou ver ninguém? Há o corpo humano, mas espiritual, a força vem do alto e nos faz galgar, caminhar em regiões que nós não pensamos que conseguiríamos. Ultrapassaremos limites.
E hoje o Senhor está dizendo aos seus servos, o Senhor está dizendo ao que foi chamado, o Senhor está dizendo que foi escolhido, porque este povo o Senhor escolheu como sua herança. E eu sou esse povo, e você é este povo. E por isso que, para finalizar a igreja, eu vou falar contigo uma palavra, a qual se encontra no livro de 2 Timóteo. Aleluia. Glória a Deus. Segunda Timóteo. Aleluia. Que diz assim para mim e para você no versículo 7. Olha só como que está em negrito. Está escrito: a aflição de Paulo por Timóteo, a exortação, a firmeza e a constância no ministério. E ele diz no versículo 7, porque Deus não nos deu um espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. O Senhor está dizendo para mim e para você, igreja, quanto mais você estiver fraco, é que você está forte. Quanto mais você se achegar na presença de Deus, tudo a qual está sendo ministrado você vai entender. Aonde ele fala que tu, a quem tomei desde os fins da terra, te chamei dentre os seus mais excelentes e te disse, tu és meu. O Senhor está dizendo para mim, para você, que eu sou dele. E ele diz ainda mais, que te escolhi e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Essa é a palavra de firmeza, de poder, de entendimento que Deus entregou para mim e para você nesta manhã. Porque quando eu me levantei, o Senhor já estava de pé. Quando eu dormi, o Senhor continuava de pé. E quando eu levantei, o Senhor já tinha levantado. O Senhor já tinha preparado o dia. O Senhor já tinha preparado todo o dia para mim e para você. Então, quando tudo aconteceu, Deus já estava na frente. O que veio a mim e o que veio até você só foi, como que se diz? Quando há um choque com tudo de frente. Você não é esmagado completamente, porque diante da minha vida, diante da tua vida, há alguém que vai receber toda a pancada e que tem recebido toda essa pancada. Eu e você vamos ter apenas marcas, alguns fragmentos que vão vir até mim e até você, para você entender que posso todas as coisas naquele que me fortalece. Faça a sua parte, que Deus ele ainda continua e continuará fazendo a parte dele. Porque ele, assim como diz no livro de Números, capítulo 23, do verso 19, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se ele te chamou, se ele te escolheu, é porque tem um propósito maior que eu e você talvez não está entendendo. E que a glória do Senhor
vai se manifestar mais e mais na tua vida, na tua história. Deixe Deus trabalhar, deixa Deus movimentar a vida dele sobre a sua. Que todos tenham uma ótima noite. Que Deus, ele, assim como preparou o dia de hoje, o dia de amanhã pertence a ele. Mas tenha certeza e a convicção que você está nos planos de Deus, porque você é um chamado e um escolhido de Deus. Fique na paz do Senhor. Até a próxima, se Deus quiser.